Tu já te sentiu sufocado pelo excesso de compromissos, de objetivos e de preocupações que parecem que começam a nos esgotar assim que a gente abre os olhos pela manhã? E sentiram que a vida está muito complicada, está muito difícil de se levar, porque a gente tem hoje um ritmo muito acelerado, né? São questões profissionais, afetivas, são contas para pagar e agora mais essa pressão das redes sociais, onde a gente olha para a nossa vida e a gente olha para a vida de pessoas, de algumas pessoas nas redes sociais. E não bate, não fecha, a gente não consegue compreender como essas pessoas vivem de forma tão leve, tão simples, tão cheia de dinheiro, de riqueza, de felicidade, e a gente rala todo dia e não consegue ter uma vida assim. Então o papo de hoje é sobre viver mais simples, viver de forma mais simples, para evitar essa ansiedade, essa preocupação diária que a gente tem de cumprir metas e objetivos que muitas vezes não são do nosso interesse, são apenas para cumprir com as metas e os objetivos que emprego, consumismo ou até as outras pessoas colocam em cima da gente. No mundo de hoje em dia, cada vez mais acelerado, conectado e cheio de estímulos e de um consumismo absurdo, a simplicidade, o viver simples, aparece como uma possibilidade de termos mais paz e tranquilidade na nossa vida. Mas não se engane, viver de forma simples não significa abrir mão de conforto ou viver uma vida de privações, mas sim de redefinir o que é essencial para a nossa vida. É certo que a gente precisa escolher melhor onde nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. E essa clareza nos traz um monte de benefícios, como menos ansiedade, mais liberdade financeira e mais espaço para o que realmente importa na nossa vida. Então hoje nós vamos conversar sobre o que significa viver uma vida simples. Nós vamos explorar os benefícios práticos desse estilo de vida. Quais atitudes nós podemos adotar a partir de hoje para vivermos com mais propósito e menos estresse? Bom, viver uma vida simples é viver uma vida com mais qualidade e não necessariamente com mais quantidade. Quando a gente reduz os excessos, a gente passa a ganhar tempo para estar com a nossa família, para cuidar da nossa saúde mental e para investir em experiências realmente importantes, como viver momentos e criar boas memórias com as pessoas que a gente ama. Filósofos e pensadores importantes da nossa história já defendiam isso há séculos. Confúcio dizia que a vida é realmente simples, mas a gente insiste em torná-la complicada. E isso é verdade, né, pessoal? Hoje, pesquisadores modernos confirmam que simplificar as nossas escolhas e reduzir a exposição a estímulos, principalmente os de consumo, melhora a nossa saúde emocional e aumenta a nossa sensação de bem-estar. Outro ponto muito importante é que a simplicidade nos ajuda a clarear e visualizar melhor as nossas prioridades. Ao invés de gastarmos energia tentando manter as aparências e nem temos certeza se são importantes para nós ou acumularmos bens que talvez nem precisemos, a gente passa a investir em coisas que realmente fazem valor na nossa vida, como relacionamentos mais sólidos, uma saúde física e psicológica em dia e um aprendizado constante sobre o que realmente nos satisfaz. Essas mudanças de perspectiva abrem espaço para uma vida mais leve e mais significativa a média e longo prazo, mas certamente não são fáceis de aplicarmos no nosso dia a dia. Existe ainda um aspecto que muitas vezes é esquecido. Viver de forma simples nos conecta com o presente, com o agora, e a gente passa a sentir o prazer de viver o momento.
A gente deixa de lado as angústias de reviver problemas antigos, escolhas ou decepções do passado e as expectativas exageradas do que de errado pode acontecer lá no futuro. Isso por si só já gera angústia e ansiedade, que nada mais é do que o sofrimento pelo que já aconteceu e pelo que ainda vai acontecer. Então, focar no hoje, no que a gente ainda tem a possibilidade de decidir, se torna mais necessário do que nunca. Quando a gente deixa de lado a busca incessante por mais e mais, nós começamos a visualizar o que nós já temos, né? Isso gera satisfação, fortalece os vínculos com as pessoas próximas a nós e nos dá a sensação de plenitude, que não depende de conquistas externas, mas do que já está dentro de nós. A simplicidade, nesse sentido, é também uma forma de liberdade. Sim, liberdade de pressões sociais, de dívidas desnecessárias e da corrida sem fim por um status que muitas vezes gera mais angústia e ansiedade do que satisfação. Antes de nós continuarmos, confere aí se vocês já curtiram o vídeo e se inscrevam no canal. Assim vocês apoiam a criação de conteúdos que podem transformar a nossa vida e me ajudam a espalhar essa mensagem de leveza e de propósito para outras pessoas. As vantagens de a gente viver uma vida simples são muitas e se refletem em diferentes áreas da nossa vida. A primeira delas é a da redução do estresse e da ansiedade, porque os ambientes organizados e as rotinas simplificadas diminuem a sobrecarga sobre a nossa mente. Quando nós eliminamos da nossa vida o excesso de objetos, de compromissos e de distrações, a nossa mente encontra espaço para respirar e se concentrar com o presente e com as pessoas que estão ao nosso lado. E que, na verdade, são o que realmente importam nas nossas vidas, né, pessoal? Outra vantagem de viver simples é a liberdade financeira. Ah, a tão sonhada liberdade financeira. O consumo impulsivo é um dos maiores vilões da nossa tranquilidade hoje em dia. Ao decidir termos uma vida simples, nós passamos a comprar menos, mas com mais consciência. Nós não vamos parar de comprar, mas vamos passar a gastar apenas com o que é necessário e com o que nos traz um valor real. E economizando hoje, dá até para investir um pouquinho mais lá no futuro, né? Essa liberdade financeira nos ajuda a programar melhor as conquistas dos nossos sonhos e de valores que vão permitir que conquistemos aquele objetivo há muito tempo esquecido lá no fundo do nosso coração. A simplicidade também traz clareza mental, para que possamos tomar decisões mais importantes e de forma mais acertada. Menos distrações permitem que a gente tenha foco no presente e nos objetivos reais do nosso dia a dia. Quando você está constantemente preocupado em manter as aparências ou lidar com dívidas pesadas ou até impagáveis, a sua mente se torna mais tranquila e produtiva. E essa clareza nos ajuda a tomar decisões melhores e a vivermos de forma mais tranquila e satisfatória. Nos relacionamentos pessoais, uma vida simples promove conexões mais autênticas com as pessoas ao nosso redor. Ao reduzirmos o número de interações superficiais e focarmos em vínculos verdadeiros, a gente fortalece os bons laços, pois temos mais clareza para evitar as relações tóxicas tão presentes na nossa vida hoje em dia, né? Isso gera mais satisfação emocional e apoio mútuo entre nós e as pessoas que realmente têm interesse sincero em se relacionar com a gente. Outro benefício de simplificarmos a nossa vida é o impacto positivo no meio ambiente. Sim, se você é daquela pessoa ligada em questões ambientais e se preocupa com a herança que a gente vai deixar para os nossos descendentes aqui na Terra, saiba que consumir menos significa reduzir o desperdício e a poluição, o que contribui muito para uma natureza e um planeta mais saudável. A simplicidade, nesse sentido, é também um ato de responsabilidade social e ambiental. Vamos para alguns exemplos práticos, então.
fazer uma faxina periódica na nossa casa e manter apenas o necessário para o dia a dia. Simplificar as finanças com menos compras compulsivas e desnecessárias e mais planejamento. Investir em experiências em vez de objetos e reduzir o uso excessivo das redes sociais para priorizar momentos reais do dia a dia com as pessoas que a gente ama. Viver de forma simples é uma forma de resistência ao ritmo acelerado do mundo moderno. Ao escolhermos menos objetos inúteis e menos relações superficiais, a gente ganha mais tempo, mais energia e mais clareza mental. Essa escolha consciente transforma não apenas a nossa rotina, mas também a nossa forma de enxergar a vida. Existe ainda um aspecto espiritual e emocional nessa postura simplista. A simplicidade nos conecta com o presente e nos ajuda a compreender como as coisas simples podem nos dar mais satisfação do que as coisas complexas e caras. E isso sem o desgaste emocional e financeiro para adquirir essas coisas. Quando a gente deixa de lado a busca incessante por status ou bens materiais, nós começamos a valorizar o que nós já temos. E isso fortalece os vínculos, reduz a ansiedade e aumenta a nossa sensação de plenitude. Outro ponto importante é que a vida simples abre espaço para o autoconhecimento. Muito importante, porque ao compreendermos o que nos faz bem e nos incomoda, nós temos a tendência de selecionar melhor onde, como e com quem a gente vai gastar o nosso precioso tempo. Pense nisso. Resumindo, viver uma vida simples é escolher a qualidade ao invés da quantidade. É alinhar as nossas escolhas com os nossos valores, reduzir os excessos e abrir espaço para o que realmente importa para a gente. E isso se reflete em mais tranquilidade, liberdade financeira e felicidade genuína. Na minha opinião, a simplicidade é uma forma de resistência ao ritmo acelerado desse mundo moderno e em constante evolução. Quando a gente escolhe viver com menos, a gente ganha mais. Mais tempo, mais saúde emocional e mais propósito de vida. E esse é o caminho que aproxima a gente da verdadeira felicidade. Que não está em conquistas externas, mas em como nós vivemos o nosso presente. Uma vida simples nos ensina que a gente não precisa de muito mais para sermos felizes. A gente precisa apenas do suficiente. E esse suficiente é definido por nós mesmos, de acordo com os nossos valores e com as nossas prioridades. E essa consciência nos liberta da pressão social e nos dá autonomia para vivermos de forma mais plena. Outro ponto essencial é que a simplicidade nos ajuda a valorizar o presente. Quando deixamos de lado a corrida por status ou bens materiais, a gente passa a perceber a beleza das pequenas coisas, como um café tranquilo pela manhã, uma conversa mais sincera com um amigo e o prazer de ler um bom livro ou de fazer uma caminhada pela manhã ou no final da tarde. E esses momentos, muitas vezes ignorados na correria do dia a dia, tornam-se fontes de uma alegria tão satisfatória que vocês nem fazem ideia. Outro ponto é o fortalecimento da nossa resiliência emocional ou resistência emocional. Ao reduzir as distrações e focar no que realmente importa, nós nos preparamos melhor para enfrentar os desafios e as mudanças do dia a dia. A simplicidade nos dá clareza para enfrentarmos os nossos problemas sem nos perdermos em preocupações desnecessárias. Por fim, a vida simples é também um ato de generosidade. Quando nós consumimos menos, deixamos espaço para compartilhar mais. Mais tempo com quem amamos, mais atenção às necessidades dos outros e mais consciência sobre o impacto que as nossas escolhas têm no mundo. Para encerrar, se esse vídeo trouxe algum valor para a tua vida, deixa o teu like e se inscreva no canal. Cada interação é importante e ajuda a espalhar essa mensagem e a construir uma comunidade de pessoas que buscam viver com mais leveza e satisfação. Até o próximo vídeo, pessoal.